Feche os olhos suavemente, meu caro viajante. Deixe que a escuridão acolhedora se espalhe por sua visão, como uma tinta densa e calmante. Sinta o peso do seu corpo se entregando à superfície que o sustenta, cada músculo relaxando, cada tensão. Respire fundo, inspire a calma, expire a preocupação. Sinta o ar preenchendo seus pulmões. E ao soltá-lo, imagine que você está liberando tudo o que o prende, tudo o que o inquieta. Você está seguro aqui, neste espaço, entre o dia e a noite, entre a vigília e o sonho. Perceba agora, em sua mente, um chamado distante, um sussurro suave, que parece vir de um lugar muito antigo, um lugar de paz profunda. É o chamado do rio nebuloso. Ele flui através das paisagens da sua mente, um rio de águas calmas e escuras, envolto em uma névoa prateada que dança e se move, convidando-o a uma jornada. Não há pressa. Não há destino a ser alcançado, apenas a jornada em si, a entrega ao fluxo, a aceitação da quietude. Sinta a temperatura do ar ao seu redor. É fresco, mas não frio. Um frescor que acalma a pele e convida ao repouso. O silêncio é quase absoluto, pontuado apenas por um som muito sutil. Um som que você mal consegue identificar, mas que ressoa com a promessa de tranquilidade. É o som da água, um murmúrio distante, um convite para se aproximar. Volker, não precisa fazer nada, apenas ouvir, sentir e permitir que sua mente comece a flutuar como uma folha levada pela correnteza. Deixe que sua respiração se aprofunde, tornando-se mais lenta e mais ritmada. A cada inspiração, sinta a calma entrando em você. A cada expiração, sinta a tensão se esvaindo, como areia fina escorrendo entre os dedos. Você está se preparando para uma viagem para dentro de si mesmo, para os recantos mais profundos da sua consciência, onde a paz reside e o sono o aguarda. O rio nebuloso está esperando por você. Suas águas escuras e misteriosas prometem um refúgio, um santuário para sua mente cansada. Entregue-se a essa promessa. Permita-se ser lavado. A jornada está prestes a começar. Você se encontra agora à beira do rio nebuloso. A névoa é mais densa aqui, envolvendo tudo em um véu suave e protetor. Diante do Volca, uma barca escura e silenciosa aguarda. Ela parece feita da própria sombra, suas linhas suaves e arredondadas, convidando-o a entrar. Não há remos, não há velas, apenas a promessa de ser levado pela correnteza gentil. Sinta a brisa suave em seu rosto. Um sopro fresco que carrega o cheiro de terra úmida e de algo indescritível, algo antigo e pacífico. Com um passo leve, você entra na barca. Sinta a madeira sob seus pés, firme e acolhedora. A barca não balança, ela apenas o recebe, como um berço que o embala. Encontre seu lugar. Deite-se confortavelmente, permitindo que seu corpo se ajuste à superfície macia. A barca parece moldar-se a você, abraçando-o em sua quietude. Sinta o leve movimento, quase imperceptível, enquanto a barca se afasta da margem, deslizando para o centro do rio. Não há necessidade de esforço, de controle. A barca sabe o caminho. Ela se move com uma graça silenciosa, impulsionada por uma força invisível. A própria correnteza do rio nebuloso. Você está seguro, completamente seguro. Deixe que a névoa o envolva, que ela se torne um cobertor macio e quente, protegendo-o de qualquer pensamento que tente invadir sua paz. Os sons da margem se afastam, tornando-se ecos distantes, até que se dissolvem completamente no silêncio. Seus olhos podem estar abertos ou fechados, não importa. A visão é a mesma, a névoa, o escuro, a promessa de descanso. Sinta a ausência de peso,
a leveza que toma conta do seu corpo. Você não está mais em terra firme, você está flutuando, entregue ao rio, à barca, à noite. A cada momento que passa, você se sente mais e mais relaxado, mais e mais pesado, mas ao mesmo tempo, incrivelmente leve. A barca o leva e você se permite ser levado sem resistência, sem preocupação, apenas a flutuação, a névoa, a paz. Deixe-se ir completamente. O rio o abraça, a barca o embala. Você está em casa, a névoa se adensa ao seu redor, não como uma barreira, mas como um abraço suave e protetor. Ela é feita de partículas de luz e sombra, dançando em um balé silencioso, filtrando o mundo exterior e criando um santuário de paz. Sinta a umidade leve no ar, um frescor que acalma sua pele e seus pensamentos. A névoa é sua aliada, seu cobertor invisível, seu escudo contra qualquer perturbação. Deixe que ela o envolva completamente, dissolvendo os contornos do que é familiar, convidando-o a um estado de entrega. Dentro dessa névoa não há passado nem futuro, apenas o presente, um presente de quietude e repouso. Os sons do mundo se tornam abafados, distantes, como sussurros de um sonho. A névoa absorve o ruído, a pressa, a exigência, deixando apenas o silêncio que nutre a alma. Imagine que cada fio de névoa é um fio de seda, tecendo uma rede de segurança ao seu redor. Você está suspenso nessa rede, flutuando sem esforço, sem peso. A névoa o protege, o acolhe, o embala. Ela é a guardiã do seu sono, a sentinela da sua paz. Sinta a maciez dela contra sua pele, o frescor em suas narinas, a ausência de forma que convida a ausência de preocupação. Permita que a névoa penetre em cada célula do seu corpo, relaxando-o de dentro para fora. Ela dissolve a tensão nos seus ombros, a rigidez na sua nuca, a inquietação nas suas pernas. Cada inspiração traz mais névoa para dentro de você, e cada expiração libera mais e mais cansaço. Você está se tornando parte da névoa, leve, etéreo, sem forma, sem peso. Não há nada a fazer, nada a pensar, nada a alcançar. A névoa, o rio, a barca e você, flutuando em um estado de graça. A névoa o abraça e você se entrega a esse abraço, sentindo-se seguro, amado, completamente em paz. Deixe que ela o leve mais fundo, mais e mais fundo para o Corocal, do silêncio para o limiar do sono. A névoa é sua amiga, sua protetora, sua guia para o reino dos sonhos. Confie nela, entregue-se a ela. Deixe-se ir, enquanto a barca desliza suavemente pelo rio nebuloso. Sua atenção é gentilmente atraída para os sons da água. Não são os sons estrondosos de um rio caudaloso, mas sim um murmúrio constante, uma melodia suave e hipnótica, que parece vir de todas as direções e de lugar nenhum ao mesmo tempo. É o som da água encontrando a água, um sussurro eterno que embala sua mente e acalma seu espírito. Ouça atentamente. Há um leve borbulhar em algum lugar próximo, como se pequenas bolhas de ar estivessem subindo das profundezas, estourando silenciosamente na superfície. Esse som é tão delicado que você quase o perde, mas ele está lá. Um lembrete da vida que pulsa sob as águas escuras. Sinta a vibração desses sons em seu corpo, uma ressonância suave que o conecta ainda mais profundamente com o rio. Em outro momento, você pode perceber um som mais rítmico, o suave bater da água contra o casco da barca. É um som constante, como um coração batendo lentamente. Um ritmo que se alinha com a sua própria respiração, tornando-a mais profunda e mais calma. Tum-tum, tum-tum. O som da barca em seu balé silencioso com o rio. Deixe que esse ritmo o envolva, que ele o conduza a um estado de relaxamento ainda mais profundo. E há também o som do próprio fluxo, um arrastar suave e contínuo,
como um lençol de seda sendo puxado lentamente sobre uma superfície lisa. É o som da correnteza, a força invisível que o leva adiante, sem esforço, sem resistência. Esse som é a própria essência da entrega, a aceitação do fluxo, a confiança de que você está sendo levado para onde precisa ir, para o descanso, para o sono. Permita que esses sons da água preencham sua mente, afastando qualquer outro pensamento, qualquer outra preocupação. Eles são uma canção de ninar, uma melodia ancestral que o convida a soltar, a relaxar, a se entregar. Cada som, cada murmúrio, cada batida, cada fluxo o leva mais e mais fundo no estado de tranquilidade. Você está imerso nos sons do rio, nebuloso, e esses sons o levam para casa, para o sono. Deixe-se levar pelos sons. Deixe-se levar completamente. Você está seguro, você está em paz. À medida que a barca continua sua jornada silenciosa, você começa a perceber as margens do rio nebuloso. Elas não são nítidas, mas sim contornos suaves e indistintos, envoltos na mesma névoa que o abraça. É um espetáculo de sombras, uma dança sutil entre a luz e a escuridão, que se desenrola diante dos seus olhos, ou talvez dentro da sua mente. Observe como as formas se alongam e se encurtam, como se as árvores e as rochas estivessem respirando, movendo-se em um ritmo lento e hipnótico. Não há ameaça nessas sombras, apenas um convite à contemplação, à aceitação do mistério. Elas são como guardiãs silenciosas do rio, testemunhas da sua jornada para o sono. Sinta a calma que emana dessa dança, uma calma que se infiltra em cada parte do seu ser. Permita que seus olhos se suavizem, que sua visão se torne menos focada, mais difusa. As sombras se misturam, se entrelaçam, criando padrões efêmeros que se desfazem tão rapidamente quanto surgem. É como se o próprio tempo estivesse se curvando, se esticando, perdendo sua rigidez. Você não precisa entender o que vê, apenas sentir a beleza e a tranquilidade dessa dança. Às vezes, uma sombra pode parecer um rosto, um animal, uma forma familiar, mas então ela se dissolve novamente na névoa, lembrando de que tudo é transitório, tudo é impermanente. Essa percepção traz uma profunda sensação de liberdade, de desapego. Não há nada a segurar, nada a controlar. Apenas a dança, a névoa, o rio e você flutuando em perfeita harmonia. Deixe que a dança das sombras o leve mais fundo, para um lugar onde a lógica se dissolve e a intuição floresce. É um lugar de sonhos, de imaginação, de paz. Cada sombra que se move, cada forma que se desfaz o convida a soltar mais um pouco, a se entregar mais um pouco. Você está seguro, completamente seguro, dentro dessa dança silenciosa. Apenas observe, apenas sinta e deixe-se levar para o sono profundo que o aguarda. As sombras o embalam, o rio o conduz. Você está em paz. À medida que você se aprofunda na jornada pelo rio nebuloso, a noção de tempo começa a se desfazer. As horas, os minutos, os segundos perdem seu significado. Não há relógios, não há compromissos, não há prazos. Apenas o fluxo contínuo do rio, a dança eterna da névoa e a sua própria respiração, que se torna cada vez mais lenta e ritmada. Sinta como o passado se afasta, como uma margem distante que desaparece na névoa. As preocupações do dia, as tarefas não cumpridas, as memórias que o prendem, tudo se dissolve, se esvai, se torna irrelevante. Não há necessidade de revisitar o que já foi, pois neste momento apenas o presente existe, um presente de paz e quietude. E o futuro também se torna um conceito distante, sem forma, sem urgência. Não há planos a serem feitos, não há
expectativas a serem atendidas. Apenas a certeza de que o rio o levará para onde você precisa ir, para o descanso, para a renovação. A ansiedade sobre o amanhã se desfaz, como a névoa que se dissipa ao toque do vento. Boca em um espaço atemporal, um limbo sereno, onde o tempo não tem poder. Sinta a liberdade que essa ausência de tempo lhe oferece. Não há pressa, não há urgência, não há nada a ser feito, a não ser existir, flutuar e se entregar. Cada inspiração e expiração se torna um marcador de um tempo que não é medido, mas sim sentido, um tempo de pura existência. Que essa sensação de atemporalidade o envolva completamente. Deixe que ela o leve para um lugar onde a mente pode finalmente descansar, livre das amarras do relógio. Você está flutuando em um oceano de eternidade, onde cada momento é perfeito em sua simplicidade. O tempo se dissolve, e você se dissolve no tempo, tornando-se um com um fluxo, um com a névoa, um com o rio. Deixe-se ir completamente. O tempo não existe aqui, apenas a paz, apenas o sono, à medida que o tempo se dissolve e a névoa o abraça. Você começa a sentir uma leveza profunda, uma sensação de ausência de peso que o eleva. É como se a gravidade tivesse perdido seu poder sobre você, e seu corpo, sua mente, sua alma estivessem flutuando sem esforço sobre as águas escuras do rio nebuloso. Sinta essa leveza em cada fibra do seu ser, uma liberdade que se espalha de dentro para fora. Imagine que você é uma folha delicada, levada pela correnteza suave, sem resistência, sem esforço. Ou talvez uma nuvem flutuando no céu noturno, sem forma, sem peso, apenas existindo. Essa é a sua experiência agora, a pura leveza da flutuação. Não há nada a segurar, nada a empurrar, nada a puxar, apenas a entrega total ao fluxo, a aceitação de ser levado. Cada músculo do seu corpo se solta ainda mais, liberando qualquer resquício de tensão. Seus braços, suas pernas, seu tronco, sua cabeça, tudo se torna incrivelmente leve, como se estivesse suspenso no ar. Sinta a maciez da superfície que o sustenta, e ao mesmo tempo a sensação de que você mal a toca, de tão leve que você se tornou. Essa leveza não é uma ausência, mas uma plenitude. É a plenitude da paz, da calma, do relaxamento profundo. Ela o convida a soltar as amarras, a deixar ir tudo o que o prende à terra, as preocupações a que se gancha. Você está livre, completamente livre, para flutuar, para ser, para descansar. Permita que essa sensação de leveza o leve mais fundo, mais e mais fundo, para um estado de sono sem peso, onde os sonhos são tão reais quanto a vigília. Você está flutuando, e essa flutuação é a sua passagem para o reino dos sonhos. Deixe-se levar pela leveza. Deixe-se levar completamente. Você está seguro. Você está em paz. Você está flutuando para o sono, à medida que você flutua com leveza pelo rio nebuloso. O mundo exterior se dissolve em um silêncio profundo e acolhedor. Não é um silêncio vazio ou opressor, mas um silêncio que preenche, que nutre, é o som da ausência de som, a melodia da quietude que envolve sua mente e seu coração. Ouça o silêncio. Ele tem uma textura, uma profundidade. É como um cobertor macio que o envolve, abafando qualquer resquício de ruído, qualquer sussurro de preocupação. Dentro desse silêncio, você pode finalmente ouvir a si mesmo, a batida suave do seu coração, o ritmo tranquilo da sua respiração. São os únicos sons que importam agora, os sons da sua própria existência. Permita que esse silêncio penetre em cada célula do seu corpo, acalmando sua mente, relaxando seus músculos,
serenando sua alma. Ele é um bálsamo para o cansaço, um refúgio para a inquietação. Dentro desse silêncio, não há perguntas a serem respondidas, não há problemas a serem resolvidos, não há nada a ser feito. Apenas a paz, a quietude, a presença. Sinta a vastidão desse silêncio, como um oceano sem fim, onde você pode flutuar livremente, sem limites, sem fronteiras. Ele o convida a soltar as amarras da fala do pensamento, da necessidade de preencher o espaço. Você está completo no silêncio, inteiro na quietude. Deixe que o silêncio o abrace, que ele o leve mais fundo, mais e mais fundo, para um lugar de repouso absoluto. É o silêncio que precede o sono, o silêncio que o convida a se entregar completamente. Você está seguro no abraço do silêncio, e esse silêncio o conduz gentilmente para o reino dos sonhos. Deixe-se ir completamente. O silêncio o embala. O silêncio o leva para o sono, no coração do rio nebuloso, onde o tempo se dissolve e o silêncio o abraça. Você encontra a verdadeira essência da entrega. Não há mais resistência, não há mais luta, apenas a aceitação plena do fluxo, a confiança de que você está sendo levado exatamente para onde precisa ir. Sinta essa entrega em cada célula do seu corpo, uma sensação de liberdade e leveza que o liberta de todas as amarras. Imagine que você é a própria água do rio, fluindo sem esforço, contornando obstáculos, adaptando-se a cada curva, a cada mudança. Não há necessidade de controlar a correnteza, de direcionar o caminho. O rio sabe o que faz e você confia em sua sabedoria. Essa é a entrega, a rendição ao que é, a aceitação do momento presente. Cada respiração se torna um ato de entrega, cada expiração um soltar. Você inspira a calma, a confiança, a paz. Você expira a tensão, a preocupação, a necessidade de controle. O fluxo do rio se torna o fluxo da sua própria vida, levando-o suavemente para o descanso, para a renovação, para o sono profundo. Sinta a maciez da água sob a barca, uma maciez que se estende por todo o seu ser. Você está em perfeita harmonia com o rio, com a névoa, com o silêncio. Não há separação, apenas a união, a fusão com o fluxo. Essa fusão traz uma sensação de segurança absoluta, de pertencimento, de que você está exatamente onde deveria estar. Permita que essa entrega o leve mais fundo, mais e mais fundo, para um estado de repouso onde a mente se aquieta e o corpo. Sayra é a entrega que abre as portas para o sono, a rendição que o convida a mergulhar nas profundezas da sua própria consciência. Você está entregue ao fluxo e o fluxo o leva para o sono. Deixe-se ir completamente. Oh, fluxo, oh, imbala. O fluxo o leva para o sono, enquanto você se entrega ao fluxo do rio nebuloso. Uma sensação sutil de gratidão começa a surgir em seu coração. Não é uma gratidão barulhenta ou exigente, mas uma gratidão silenciosa que o sei manifesta na quietude da sua mente e na paz do seu corpo. É a gratidão por este momento, por este rescue, por esta jornada que o leva gentilmente para o sono. Sinta a leveza dessa gratidão, como uma brisa suave que toca sua alma. Agradeça ao rio por sua correnteza gentil, por suas águas que o sustentam. Agradeça à névoa por seu abraço protetor, por sua capacidade de filtrar o mundo e criar um santuário de paz. Agradeça à barca por sua firmeza e por livê-lo com segurança através da escuridão. E agradeça a si mesmo. Agradeça por ter se permitido esta pausa, este momento de entrega, este convite ao descanso. Agradeça ao seu corpo por todo o trabalho que ele faz, por sustentá-lo, por carregá-lo. Agradeça a sua mente por sua capacidade de sonhar,
de imaginar, de encontrar a paz. Essa gratidão silenciosa não exige palavras, apenas um sentimento profundo de apreço. Ela se manifesta em um sorriso interno, em um suspiro de alívio, em uma sensação de plenitude. É a gratidão que abre as portas para um sono ainda mais profundo e reparador. Um sono abençoado pela paz e pela aceitação. Permita que essa gratidão o envolva completamente, que ela se torne a última sensação antes de mergulhar no sono. Ela é a melodia final da sua jornada, a nota perfeita que o conduz ao descanso. Você está grato e essa gratidão o leva para o sono. Deixe-se ir, deixe-se ir completamente. A gratidão o embala, a gratidão o leva para o sono. À medida que a gratidão silenciosa o envolve, você se aproxima de um espaço ainda mais profundo, um vazio sereno que não é ausência, mas plenitude. É o espaço entre os pensamentos, o silêncio entre as batidas do coração, a quietude. Que precede o sono. Sinta a vastidão desse vazio, uma vastidão que o acolhe e o acalma. Não há nada a preencher aqui, nada a buscar, nada a fazer. Apenas o vazio plural e imaculado. Ele é como um lago espelhado, refletindo a paz do céu noturno, sem ondulações, sem perturbações. Dentro desse vazio, todas as preocupações se dissolvem, todas as tensões se desfazem, todas as perguntas perdem seu sentido. Permita que sua mente se esvazie, que ela se torne tão vasta e calma quanto esse vazio sereno. Não lute contra os pensamentos que possam surgir, apenas observe-os e flutuar e se dissipar, como nuvens passageiras em um céu sem fim. Você não é seus pensamentos. Você é o espaço onde eles surgem e desaparecem. Essa ausência de conteúdo mental é incrivelmente... Ela o convida a soltar o controle, a abandonar a necessidade de entender, de analisar, de categorizar. Você está simplesmente existindo no vazio, em perfeita harmonia com o universo. Deixe que esse vazio sereno o leve mais fundo, mais e mais fundo, para o coração do sono. É o espaço onde a mente se rende completamente, onde o corpo encontra o repouso absoluto. Você está no vazio sereno, e esse vazio o conduz gentilmente para o reino dos sonhos. Deixe-se ir completamente. O vazio o embala, o vazio o leva para o sono. No coração do vazio sereno, você sente um suave puxão, um convite para um retorno. Não é um retorno ao mundo exterior, mas um retorno à sua própria essência, a fonte de toda a sua paz e tranquilidade. E, como se o rio nebuloso estivesse o levando de volta ao seu ponto de origem, ao lugar onde tudo começou, ao centro do seu ser. Sinta essa conexão profunda, essa união com a sua própria fonte. É um lugar de pura energia, de pura calma, pura existência. Não há forma, não há nome, apenas a sensação de ser completo, de ser inteiro, de ser um com tudo. Essa fonte é inesgotável, sempre presente, sempre disponível para você. Permita que essa energia da fonte o preencha, que ela o revitalize, que ela o cure. Ela flui através de você, lavando qualquer resquício de cansaço, de preocupação, de inquietação. Você está sendo renovado, restaurado, preparado para o sono mais profundo e reparador. Cada inspiração o conecta mais profundamente com essa fonte. Cada inspiração libera o que não serve mais. Você está se tornando a própria fonte, um manancial de paz e serenidade. Não há nada a buscar fora de você, pois tudo o que você precisa já reside em seu interior. Deixe que esse retorno à fonte o leve mais fundo, mais e mais fundo, para um sono onde a cura e a renovação acontecem. É o retorno que o prepara para um novo dia, para um novo começo. Você está retornando à fonte,
e a fonte o leva para o sono. Deixe-se ir, deixe ir completamente. A fonte o embala, a fonte o leva para o sono. Agora, meu caro viajante, você está na porta de entrada para o reino dos sonhos. O rio nebuloso o trouxe até aqui, e a barca, sua fiel companheira, o aguarda para a última etapa da jornada. Sinta a brisa suave que o embala, um convite gentil para cruzar o limiar entre a vigília e o sono. Você está flutuando, mais leve do que nunca, sem peso, sem esforço. A névoa se torna mais translúcida, revelando vislumbres de um céu estrelado, um céu que só existe nos sonhos. As estrelas piscam suavemente, como olhos curiosos que o observam com carinho. Permita que sua mente se abra para as possibilidades infinitas do reino dos sonhos. Não há limites aqui na Horra Regras. Apenas a liberdade de ser, de criar, de explorar. Seus sonhos são um presente, um espaço sagrado, onde sua alma pode voar livremente. Sinta a maciez do ar ao seu redor, o calor reconfortante que o envolve. Você está seguro, completamente seguro, para mergulhar nas profundezas do sono. A barca o leva, e você se permite ser levado, sem resistência, sem preocupação. Cada inspiração o leva mais fundo, cada inspiração o liberta ainda mais. Você está se tornando um com o fluxo, um com a névoa, um com o rio, um com o sono. Deixe que a gravidade do sono o puxe gentilmente para baixo, para um lugar de repouso absoluto, onde a mente se aquieta e o corpo se rende. Você está flutuando para o reino dos sonhos, e esse reino o aguarda com seus braços abertos. Deixe-se ir completamente. O reino dos sonhos o embala. O reino dos sonhos o leva para o sono. E agora, meu caro viajante, a jornada pelo rio nebuloso chega ao seu destino final. O sono profundo e reparador. Você flutuou com graça e leveza, entregando-se ao fluxo, abraçando a névoa, sons misteriosos da água e dançando com as sombras nas margens. Você permitiu que o tempo se dissolvesse, sentiu a leveza da flutuação e se entregou ao abraço do silêncio. Você experimentou a gratidão silenciosa, o vazio sereno e o retorno à fonte. Seu corpo está pesado, mas sua mente está leve. Seus músculos estão relaxados, sua respiração é profunda e calma. Você está num estado de paz absoluta, pronto para mergulhar nas profundezas do sono. Não há mais nada a fazer, nada a pensar, nada a buscar. Apenas a entrega final, a rendição completa ao descanso que você tanto merece. Sinta a maciez do seu travesseiro, o calor do seu cobertor, a segurança do seu espaço. Você está seguro, amado e completamente em paz. Deixe que a última onda de relaxamento o envolva, levando-o para um sono sem sonhos, ou talvez para os sonhos mais doces e reconfortantes. Permita que sua consciência se dissolva suavemente, como a névoa que se desfaz ao amanhecer. Você está caindo em um sono profundo e reparador. Cada célula do seu corpo está em repouso, cada pensamento está em silêncio. Durma profundamente, meu caro viajante. Durma em paz. Durma com a certeza de que você está seguro e que o rio nebuloso sempre estará aqui para levá-lo de volta à paz e ao descanso. Boa noite. Durma bem. Você está dormindo agora.